Galera, meu nome é Edivaldo, tá bom? Eu sou professor de história de vocês esse ano. Provavelmente vocês ainda não me conhecem, né? Porque a gente não deve ter tido uma aula presencial ainda, ou mesmo ano passado eu ainda não estava trabalhando, é, dando aulas pelo Meet, né? Hoje é a primeira vez que eu trabalho com aulas no Meet. Mas é isso. Como nós estamos na quinta semana desde que as aulas começaram, hoje a gente vai fazer a correção das primeiras 4 semanas, tá bom? Então eu vou passando aqui os slides e vocês vão comentando aqui comigo se as suas respostas estão de acordo com a correção, tá bom? Vamos lá. Aqui. Pessoal, na semana 1, o tema é a produção do conhecimento histórico, tá certo? E primeiro a gente vê essa imagem aqui, né? Essa imagem que aborda o calendário hebraico, né? O calendário dos judeus, o calendário cristão, que é o calendário que a gente segue, nossa sociedade segue, e o calendário muçulmano. O importante aqui dessa imagem é a gente perceber como cada sociedade, como cada grupo tem a sua visão, né, do prosseguimento histórico. Por exemplo, o ano 1 na nossa história é marcado pelo nascimento de Cristo, né? Já o ano 1 dos hebreus, ele é marcado pela criação do mundo, né? Marcado aqui na data, para a gente, né, de 3760 a.C., tá bom? E para os muçulmanos, o ano 1 seria aqui em 622 depois de Cristo, no evento da fuga de Maomé para Medina, tá bom? Então vamos seguir adiante. Depois o Pet ele vai trazer aqui essa imagem, né, com duas perspectivas sobre o conceito de história. A primeira é da história como uma ciência que se baseia no estudo de fontes históricas. Essas fontes elas podem ser escrita, né? Uma fonte escrita. O que seria uma fonte escrita? Um livro, um texto, até a letra de uma música poderia ser considerada uma fonte escrita, tá bom? Ou então fontes orais. O que seria uma fonte oral? Seria aquela história, né, que é contada de pai para filho, que é passada de geração em geração. Ou então uma história, uma fonte iconográfica, que seria uma imagem, tá bom? A história, ela também é composta pela memória. E quem forma a memória? São os sujeitos históricos, né? E dentro desse conceito aqui dos sujeitos históricos, cada um ele tem uma diferente forma de contar o tempo, tá bom? Seguindo aqui adiante, vem aqui a questão 1. Os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante, como peixes na tábua do peixeiro. O historiador deve reuni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los da maneira que o atrai mais. Espera aí, só um minuto, gente. E aí vem a pergunta: qual é o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser realizado? Pessoal, a resposta que eu coloquei aqui, seria essa. O historiador dedica-se a estudar o homem através do tempo, desde a época mais remota até os dias atuais, através dos vestígios que foram deixados das fontes históricas. Ou seja, o estudo do historiador ele está intrinsecamente ligado ao estudo das fontes históricas, né? A análise delas, a entender em que contexto que elas foram feitas, né? E qual mensagem que elas querem passar, tá bom? Seguindo aqui adiante. Tá dando para entender legal aí, pessoal? Sim, Beleza. Qualquer dúvida vocês falam, tá? Vamos tá lá. bom. Beleza. A questão 2. A história está relacionada ao passado e também com as coisas do presente, ao cotidiano.
Desta forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas desse processo de construção. Sendo assim, você deverá registrar, através de uma linha do tempo, o seu dia nesse contexto de pandemia. Então, pessoal, essa questão aqui está pedindo para você montar uma linha do tempo. Como que você forma uma linha do tempo? Você vai criar uma linha, né? Uma linha que segue uma direção, aqui se vê a seta, né? Eu montei essa linha do tempo aqui baseado no meu cotidiano só para ilustrar, tá bom? Mas aí nessa questão vocês iriam montar a de vocês. Aqui é 6 horas e eu coloco o que eu faço às 6 horas, né? Eu acordo, escovo os dentes, tomo banho. Às 7 horas começo o trabalho. Às 11 horas almoço, né? Às 13 horas, 1 hora da tarde, volto para o trabalho. Às 17 horas é o fim do expediente, né? Às 7 horas da noite é o exercício. Às 22 horas é a leitura. E às 11h30 seria o horário de dormir, tá bom? Tá meio fora da escala aqui, né, gente? Vocês estão vendo aqui que o 7 horas está bem perto do 11 horas, está tudo bem mal feito mesmo, mas é porque eu fiz no Paint e não consegui fazer uma escala certinho não, mas o importante é essa marcação, tá bom? Do horário e do que é feito nesse horário. É assim que se faz uma linha do tempo. A linha do tempo, ela tem esse objetivo, né, de esclarecer o que aconteceu de uma forma simples, né, o que aconteceu em determinado período de tempo. Aqui nessa linha do tempo a gente tem o período de um dia, né, mas a gente pode fazer uma linha do tempo que aborda um mês, um ano, né, aborda uma década, enfim, o espaço de tempo que a gente melhor fizer proveito, tá bom? Vamos seguindo aqui. Essa questão 3. Essa questão 3 aqui, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês viram o que nessa imagem? Uma princesa? Uma moça? Uma princesa? Beleza. É. E você, Ana Beatriz? Bom dia, Rafael. Uma moça, né, Ana? Rafael, o que você viu nessa imagem? Uma moça também, legal. Então, vocês podem observar que nessa imagem, você pode ter duas visões quando você olha para ela, né? Ou você pode ver uma moça, né, olhando. Tudo bem, Rafael. Rafael, você pode me enviar seu nome completo, por favor? Só para me colocar aqui na presença. Rafael Oliveira Rios, tá bom? Só um minutinho, vou colocar aqui na presença, tá bom? A gente pode ver nessa imagem, pessoal, tanto a imagem de uma moça olhando para trás, né? Aqui seria a orelha, aqui seriam os olhos, né? Aqui o nariz, o queixo, a volta, né, da cabeça aqui, o pescoço, aqui seria tipo uma gargantilha, né? Ou então uma senhora idosa, aqui seriam os olhos, essa parte aqui seriam as rugas, né? Vocês estão conseguindo ver a setinha do meu mouse? Tá dando para ver eu mexendo aqui? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Tá bom. Aqui seria os olhos, né? Sim. Aqui seria a curva do nariz. Opa, errei aqui. A curva do nariz. Aqui seria aquela curva, né, que existe entre o nariz e a boca. Aqui a boca, né, uns lábios bem finos. E aqui o queixo. Qual que é o objetivo dessa imagem, pessoal? É mostrar que cada pessoa cada pessoa tem uma visão, né? Cada coisa que a gente vê, a visão que a gente tem depende da forma como a gente encara, né? E tem tudo a ver com essa questão. Os acontecimentos históricos possuem somente uma explicação? Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação da imagem a seguir. De acordo com a nossa interpretação, né, a gente percebe que não, né? A história não é uma verdade absoluta. Ela é feita de versões daquilo que já foi possível ser estudado através de fontes históricas que até então foram analisadas,
né? Então, não é porque eu estudei uma fonte histórica que eu tenho todas as respostas, né, do tempo de onde aquela fonte histórica foi produzida. Então, cada fonte, cada ponto que a gente enxerga, a gente tem uma visão, né? E às vezes eu tenho uma visão como historiador, outro historiador tem uma visão diferente, né? É isso aí. Ok? Vem aqui a questão 4. Como cada uma das ciências auxiliares, a economia, a antropologia, a arqueologia e a geografia, podem contribuir para o trabalho do historiador? Pessoal, a história é uma ciência que ela não se faz sozinha, né? Ela se faz com um trabalho cooperativo de várias outras ciências. E aqui a questão traz essas quatro, né, esses 4 áreas das ciências para a gente fazer uma relação de como elas trabalham junto com a história. A economia, ela ajuda a analisar a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, né? A antropologia, ela estuda as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano, né? Fala muito de cultura, da forma como o ser humano interage, como o ser humano vê o mundo, né? Essa é a antropologia. A arqueologia é uma disciplina que se ocupa da investigação de indícios ou vestígios de civilizações e culturas passadas, né? Então, muitas vezes, assim, as ruínas, né, de uma cidade antiga, tudo isso acaba sendo estudado pela arqueologia, tá bom? E a geografia, que é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano, né? Então a geografia ela também é muito importante nesse contexto, gente, porque cada espaço ele tem as suas características. Uma pessoa que mora no Polo Norte não vai viver como a gente vive aqui no Brasil, né? O espaço ele influencia muito no modo de vida e na forma de ver o mundo, tá bom? Vamos adiante. Aqui vem a semana 2. A evolução do ser humano. E aí o Pet ele vai trazer essa imagem aqui, ó, com 2 visões, né, da origem do ser humano na Terra, né, que são os mitos de fundação, que seria o criacionismo e o evolucionismo, né? O criacionismo, ele diz que o ser humano surgiu na Terra pela criação, pela intervenção de uma divindade, né, de um deus, de alguma figura mítica, né? E tem como características a forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. Quem que seria esse sujeito criador? Uma divindade, né? Alguma eventual assim criatura, né? Um ser mítico mesmo, que está além da compreensão humana, né? E o evolucionismo. O que o evolucionismo prega? O evolucionismo prega que o ser humano e todas as outras espécies do planeta evoluem de acordo com a lei da seleção natural, né? Aquele ser que melhor se adapta ao ambiente, ao clima, às condições, né? Aos alimentos que tem disponíveis, né? A toda a condição em que ele está inserido, aquele que melhor se adapta, ele Oi pessoal, a conexão minha caiu aqui, eu voltei. Tá bom? Vocês estão aí? Perdeu aqui minha... Aí. Beleza. Vocês estão vendo aí o slide, pessoal? Minha conexão caiu aqui. Oi. Oi. Beleza. Tá vendo aí? Rafael respondeu, Ana Beatriz também. Valeu, gente. Obrigado. De Né? nada. E como eu vinha falando, né, o evolucionismo, ela é essa noção, né, que cada ser evolui, né, de acordo com as condições e a sua capacidade de adaptação no meio em que ele vive, tá bom? É a teoria que tem
base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outros seres vivos, né? Então, só uma questão aqui importante. O criacionismo, ele não tem base científica, ok? A base do criacionismo, da verdade criacionista, é a fé. A base da verdade evolucionista é a ciência, tá bom? A fé não se discute, a ciência já está aí para ser discutida, tá bom? Seguindo aqui à frente, a gente tem uma imagem, né, do processo evolutivo do ser humano. Quando te disserem que o ser humano veio do macaco, vocês digam que é uma mentira, tá bom? Porque é uma mentira. O ser humano ele não veio do macaco, ele veio do Australopithecus, tá bom? O que acontece é que o Australopithecus e os macacos têm um ancestral em comum, né? Mas desse ancestral surgiu uma vertente que vai dar origem aos primatas atuais, né, os macacos atuais, e outra vertente que deu origem ao homem. Então aqui, ó, primeiro a gente vai ter o Australopithecus, né, entre 3,5 milhões de anos a 2 milhões de anos, né? Depois a gente vai ter o Homo habilis, né, que já tinha habilidade já de fazer ferramentas, tá bom? Que viveu entre 2,4 milhões a 1,6 milhões de anos atrás. O Homo erectus, né, que é o primeiro ancestral nosso a andar totalmente em duas pernas, que viveu de 2 milhões a 400 mil anos atrás, tá bom? O homem de Neandertal, né, o Homo neanderthalensis, né, que vivia na região da Europa, vivia nos climas frios, já habitava em cavernas, já tinha uma organização social, talvez até uma comunicação verbal, né? Quem sabe não tinha até uma religião, ritos funerários tem. Já foram descobertos em sítios arqueológicos que o homem de Neandertal, ele fazia funerais, né? E ele viveu de 2,5 milhões a 12 mil anos atrás, tá bom? E por último nós temos aqui o Homo sapiens, né? Que está aqui de 3 mil anos atrás até hoje, né? Nós somos essa espécie, o Homo sapiens. Tem gente que diz que do Homo sapiens surgiu o Homo sapiens sapiens a partir do advento da agricultura, né? Mas as diferenças são praticamente inexistentes, ok? Seguindo adiante, a origem do homem americano. Pessoal, como vocês estudaram no ano passado, como foi abordado no PET do ano passado, os primeiros seres humanos surgiram aqui na região da África, tá bom? E a partir da África eles começaram a migrar e povoar outras partes do planeta, ok? Chegando aqui na Europa, seguindo para a Ásia, descendo aqui para a Oceania e provavelmente pelo Estreito de Bering, essa parte aqui, né, que liga o Oriente à América do Norte, provavelmente nessa parte aqui, ó, na época da Era do Gelo, onde essa parte era congelada, foi por aqui que o ser humano atravessou e povoou a América, né, o continente americano. Porque de que outra forma ele poderia sair da África, sair aqui da região onde ele povoou para chegar até a América, né? Precisa ter um caminho. Então, a versão oficial de povoamento da América é que o homem chegou pelo Estreito de Bering. Mas existem outras teorias que atribuem o povoamento da América a uma série de expedições, né, em pequenas embarcações pelo oceano. A ideia seria de que o ser humano ele desceu para a Oceania aqui, né, e parando de ilha em ilha em suas embarcações, ele acabou chegando na América aqui, provavelmente primeiro na América do Sul, para depois povoar a América do Norte. Pode ser que ele tenha vindo por mar, pode ser que ele tenha vindo por terra, pode ser que ele tenha vindo pelos dois caminhos, tá bom? Essas são as teorias de como o ser humano chegou na América. Seguindo aqui adiante, vem a primeira questão, ok? Vamos lá. Os Dogons do Mali... só um minuto. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar,
fogo e água. Um dia, os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Yurugu, acabou se rebelando e fugiu. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi o responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam os ancestrais dos Dogons. Ok, e aí vem a questão. O relato apresentado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata sobre a origem dos seres humanos. E aí vem a primeira pergunta. Qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita? E a segunda pergunta. Em que importância têm os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Ok, pessoal. Na sociedade sem escrita, geralmente as informações, a cultura, a mitologia, ela é passada através de uma fonte oral, ou seja, é aquela história que é passada de geração em geração. Nessas culturas que não desenvolveram escrita, a melhor forma de você ter uma noção do passado dessas culturas, é estudando os mitos, que se caracterizam como uma tradição oral, ok? E aí vem a segunda pergunta. E que importância tem os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Pessoal, quando não há uma fonte escrita, os mitos eles trazem como é que eu posso dizer? Um leque, de possibilidades de abordagens para o desenvolvimento do estudo e do conhecimento sobre determinada sociedade, ok? Eu coloquei aqui essa resposta como uma sugestão aqui para vocês. Muitos povos criaram mitos para transmitir seus conhecimentos e visão de mundo. Além disso, com os mitos eles explicavam fenômenos que não entendiam. Em sociedades que não tinham escrita, os mitos se compõem como uma importante fonte de informações para pesquisas históricas. Ok? Então, pessoal, o mito ele também servia para explicar o mundo, A sociedade que não tinha uma ciência, não tinha um conhecimento mais aprofundado, criava um mito para poder explicar como o mundo funciona e responder certas questões existenciais, De onde veio o ser humano? De onde surgiu o mundo? O que mantém o céu por cima e a terra por baixo? Essas perguntas assim, de quem, interage com o planeta onde a gente vive. Ok? Seguindo adiante. Outra coisa aqui também, pessoal, é que os mitos, eles também têm um objetivo, eles cumprem uma função de criar regras e passar ensinamentos para a sociedade. Muitas vezes os mitos, eles trazem uma moral, eles trazem uma reflexão, um ensinamento que a pessoa dentro de uma determinada civilização deve levar para a vida, tá bom? Uma regra de comportamento, de conduta. Aqui a questão 2. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin na obra A Origem das Espécies, os seres vivos são reunidos na evolução os seres vivos são resultado da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? Como eu já disse anteriormente, o processo da evolução é chamado de seleção natural. E aqui tem uma sugestão de resposta para vocês. Elas ocorrem através de um processo conhecido como seleção natural, que permite uma mudança gradativa nas características dos indivíduos, onde o meio ambiente atua como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais aptos a sobreviver em determinado local. Ok? E, gente, essas mudanças, elas não são mudanças que acontecem em décadas ou em centenas de anos. Elas demoram milhares e milhares de anos, tá bom? Para uma mudança adaptativa acontecer, se leva milhares e milhares de anos para que ela se concretize, ok? Seguindo aqui adiante. Tá dando para entender tudo legal aí, pessoal? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, tá? Pode falar. E vamos lá.
A questão 3. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede. A notícia diz: incêndio destrói Museu Nacional no Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possuía o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo o fóssil da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. Ok? E aí vem a questão. O incêndio do Museu Nacional, em 2018, foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? Pessoal, uma tragédia desse nível, ela representa a perca total, né, dessas fontes históricas. Então, são fontes históricas assim, né, que sobreviveram milhares de anos e em um único incêndio elas acabaram sendo destruídas. E o que, de certa forma, impossibilita o avanço das pesquisas históricas, né? Porque sem a fonte, o historiador ele não tem material para trabalho, né? Não só o historiador, mas como também o arqueólogo, o geólogo, né? E todas aquelas profissões, né? Aquelas áreas da ciência que a gente informou nas questões anteriores, ok? E o que pode ser feito para que um triste acontecimento como esse não se repita mais? Então vamos pensar aqui, né? De acordo com a resposta que eu coloquei. O incêndio destruiu importantes fontes históricas, além de objetos que faziam parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil, e representa o desaparecimento perpétuo de fontes que retratavam parte de nossa história. E para evitar que acontecimentos assim se repitam, é necessário que se sejam feitos investimentos na fiscalização e na manutenção e preservação dos locais que abrigam objetos que são importantes fontes para o estudo histórico. Ok? Então, é investir em fiscalização, pessoal. Esse incêndio que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2018, né, foi um incêndio assim que aconteceu simplesmente por falta de fiscalização, por falta de cuidado, né? Destruiu o museu, destruiu fontes históricas importantes que infelizmente jamais poderão ser recuperadas. Ok? Vamos lá, semana 3. O tema da semana 3 é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Pessoal, quando a gente fala em mundo clássico, em antiguidade clássica, a gente está falando de duas sociedades que surgiram nas margens do mar Mediterrâneo, que são elas, a Grécia Antiga e a Roma Antiga, tá bom? Grécia e Roma Antiga. Aqui a gente tem as características aqui, ó, que o PET traz da Grécia Antiga, né? Qual o legado que a Grécia Antiga deixa para a gente? A filosofia, né? Dos três principais filósofos aí da história grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Ela também deixa aqui para a gente uma literatura farta, que é a Ilíada e a Odisseia, que são obras assim, ó, que representam o molde, né, o modelo assim, de muitas obras que se seguiram depois. Pode-se dizer que toda a literatura romana, né, e a literatura ocidental tem como base o formato da Ilíada e da Odisseia, né? Recomendo que vocês procurem as histórias da Ilíada e da Odisseia, que falam sobre a guerra de Troia, né, e o retorno do Ulisses para sua casa, que demorou 20 anos para ele chegar em casa de volta. Vale muito a pena, tá, pessoal? A Grécia também tem o teatro da comédia e do drama, né? Pode-se dizer que o teatro ele nasceu na Grécia Antiga. Outro legado da Grécia Antiga são os Jogos Olímpicos, né? E também a democracia e a cidadania. Vivemos em um estado democrático, né? E devemos o nosso modelo político ao legado da Grécia Antiga, ok? E na Roma Antiga aqui a gente tem esses aspectos aqui, ó, a República e o Senado, né? O Senado que votava as leis, que decidia como que a estrutura legal de Roma, do Império Romano, ia ser estabelecida, né? A luta pela reforma agrária, a arquitetura dos romanos, né? Simbolizada principalmente pelo Coliseu, o cristianismo,
que é a religião, pode-se dizer que é a religião oficial do Ocidente, né, a religião com maior amplitude no Ocidente, e o direito romano, ok? Seguindo aqui adiante, é importante a gente pensar que a Grécia, ela não era representada por um único país, ou uma única cidade, ou um conjunto de cidades, tá bom? Ela não era um território, um continente, mas sim um povo, era o povo grego, né? Os helenos, os povos de Elade, eles eram assim que eram chamados, os gregos. E aqui nessa imagem, a gente tem uma representação em vermelho aqui, ó, das regiões onde viveram os gregos, tá bom? Aqui a gente vê a presença dos gregos na Europa Ocidental, na Península Ibérica, na Península Balcânica, na Península Itálica, né, em toda a região do Oriente Europeu aqui, né, e inclusive no norte da África, tá bom? Até no Egito tiveram gregos, beleza? Seguindo adiante. Só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu ver quem entrou aqui. Beatriz, Davi e Rafael. Esses aqui já estão ok. Beleza. Pessoal, outro ponto aqui que a gente tem que pensar é que as principais cidades, as cidades mais importantes na história da Grécia, são Esparta e Atenas. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém aqui já viu o filme 300? Sim, não? Como é que é, pessoal? Eu nunca vi. Nunca viu? Mas é um filme muito bacana, tá bom? Assim, Esparta era uma cidade da Grécia Antiga que ela se baseava principalmente no critério militar, tá bom? Para Esparta era muito importante essa visão militar do mundo, tá bom? Inclusive se dizia que os espartanos não conversavam muito, não tinha muito diálogo, muito debate. O que tinha para se resolver, eles resolviam em guerras, em conflitos, né, em combate. Inclusive, em Esparta era comum os filhos serem tirados das mães aos 7 anos de idade para entrarem no exército e passarem por treinamentos, né, rígidos. Outro exemplo também que a gente pode dar aqui da rigidez militar de Esparta é que em Esparta 80% da sociedade era composta por escravos. E esses escravos eram obtidos, né, eram levados para Esparta através de guerras que Esparta entrava, né, e capturava, né, tinha seus prisioneiros de guerra, né, seus inimigos, e eles levavam para Esparta como escravos. Professor, pode tirar uma dúvida? Claro. O Esparta e Atenas foi antes ou foi depois de Cristo? Antes. Tá. Já existiam bem antes de Cristo, tá bom? Inclusive, Tá. Davi, na Ilíada e na Odisseia, aqueles contos que eu falei, né, no slide anterior aqui, ó, a Ilíada e a Odisseia, eles são textos, né, que são a base da história grega, né, são uma das principais fontes da história dos gregos, falam sobre Esparta e sobre Atenas, né, tem muito fala sobre mitologia também, mas eles são mais ou menos da mesma época em que foi escrito o Velho Testamento Bíblico, né? Tá. Então é muito antigo mesmo, é cerca assim, de 4.000 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos o surgimento dessas cidades, ok? E só para terminar aqui, falando brevemente sobre Esparta, pessoal, quando o jovem, né, que foi aos 7 anos, foi levado para o exército e passava, a primeira coisa que acontecia com ele quando chegava no exército, eles tiravam-lhe a roupa, né, ele tinha que caçar o próprio alimento, a comida que eles davam no exército era horrível, muitos jovens, né, acabavam morrendo de fome no treinamento do exército, porque eles priorizavam, tinham essa visão, né, só os mais fortes sobrevivem, só os mais fortes têm direito à cidadania espartana. Eles serviam, né, uma sopa de sangue de javali com um monte de vegetais, assim, de raízes, assim, era uma coisa terrível mesmo, tá bom? E quando chegava a vida adulta, para conseguir voltar para a sociedade, né, ser reconhecido, ter o respeito e dizer assim que terminou o curso militar, né, pode-se dizer, o curso militar de Esparta,
o rapaz ele tinha que matar um escravo. Inclusive, o que não era grande problema, né, porque era só 20% da população que era militar espartano, o resto era tudo escravos, 80% restantes eram escravos, mas ele tinha que matar um escravo. E tinha essa data comemorativa onde esses soldados, esses formandos, né, no curso militar de Esparta, eles iam para as ruas para matar os escravos, né? E outra coisa também, quando o rapaz ele tinha cerca assim, de uns 12, 14 anos, ele tinha que entrar na floresta e voltar com a carcaça de um lobo, voltar com um lobo morto. Ou seja, ele, né, só com uma arma, com uma espada pequena, não com uma pequena lança, ele tinha que enfrentar um lobo selvagem e levá-lo. Então eles valorizavam muito essa garra da luta e do combate, né? E Atenas já era o contrário, pessoal. Atenas é a cidade onde surgiu a filosofia, onde surgiu o discurso, onde era valorizada a arte, o teatro, né? A música. Inclusive aqui, ó, nessa imagem a gente tem uma representação da escola de Platão, né? Uma representação renascentista da escola de Platão na Grécia Antiga, basicamente na cidade de Atenas, tá bom? E foi em Atenas também que surgiu a democracia. Então, enquanto em Atenas o povo gostava muito do debate, né, já em Esparta o povo gostava muito do combate. Beleza? Seguindo aqui adiante, a gente tem a linha do tempo da Roma Antiga, né? A Roma Antiga ela vai passar por essas 4 fases aqui, ó. Primeiro, a monarquia, né, onde a estrutura de poder vai ser tomada por um rei e pelo Senado. O Senado era formado pela classe dos patrícios, que eram os mais ricos, né, dentro da sociedade romana. Depois, o Senado ele vai derrubar o rei e vai montar a república, tá bom? Onde todo o poder vai estar concentrado na mão do Senado, ok? Mais adiante, à medida que o Senado vai enfrentando alguns problemas, né? E uma coisa importante também que a gente tem que pensar é que Roma ela é um império que se estabeleceu, ele se ampliou muito, né, dominou praticamente todo o ocidente europeu, e toda essa expansão se deve ao caráter militar também. Eles se esperavam muito nos espartanos, né, e a economia de Roma era muito ligada à guerra, ok? Só que chegou um momento que devido a alguns conflitos entre os patrícios do Senado e os plebeus, né, pedindo por terras, pedindo por melhores condições, acabou que foi necessário a eleição de um imperador, tá certo? E aí surge a fase do império, que aí vai ser dominado o império com o imperador, né, tendo a decisão máxima, e abaixo dele o Senado. E no fim, vamos ter a fragmentação do Império Romano. O Império Romano ele vai se dividir em algumas partes e vai se enfraquecendo, e aí algumas invasões de povos bárbaros vão acontecendo nos territórios, né, onde era a Roma Antiga, e a Roma Antiga vai se desfazendo, dando lugar à Idade Média. Tá bom? Aqui mais adiante, vem a questão 1 do PET. Questão 1. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Olha, pessoal, isso aqui, ó, esse trecho ele levanta uma questão que muitas vezes é uma crítica recorrente, né? Que dentro da história, a maior parte da abordagem, principalmente no currículo das escolas, né, é uma abordagem que conta a história da Europa, né, e não conta tanto a história da América. Mas isso se deve, pessoal, não somente por uma questão do eurocentrismo, porque a gente tem que pensar que a história ela surgiu como ciência nessa região da Europa, né, nessa região do Ocidente, mas também pela questão da fonte escrita. Na América, não havia uma grande disponibilidade de fontes escritas como havia, né, nas civilizações da África e da Europa, tá bom? Mas aí vem o que a questão está pedindo. Conceitue a expressão antiguidade clássica, considerando a crítica apresentada na citação acima. O que é que a gente pode estar respondendo aqui? Ó? Como eu disse, a antiguidade clássica é aquela que envolve a história dos gregos e dos romanos.
né? É a base da nossa sociedade ocidental. Mas o que a gente pode estar respondendo aqui, ó? A Antiguidade Clássica, também chamada de Era Clássica, Período Clássico ou Idade Clássica, é o período da história cultural entre os séculos 8 a.C. e os séculos 5 depois de Cristo, centrado no Mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecidas como o mundo greco-romano. Ok? E aqui vem a questão 2. Traz 2 textos aqui para a gente. Clássico, palavra derivada do latim classicus, significado de classe mais alta. A palavra clássico passou a ser sinônimo de grego e latim antigos, né? De grego e romano antigos, né? As linguagens que Grécia e Roma falavam. Em sentido mais estrito, considera-se que a época clássica da literatura grega tinha terminado por volta de 325 a.C. Pode-se dizer, igualmente, que na época clássica da literatura latina terminou com o fim do reinado de Augusto, ok? Em 12 depois de Cristo. E aí vem o segundo texto. Mas a palavra, com o passar do tempo, foi reinventada. Hoje é comum utilizar a expressão clássico para se referir tanto a um sanduíche como X-Montanha, as canções da Madonna, além de tratar de questões complexas. De questões complexas. Uma obra é e se torna clássica pelo fato de captar e traduzir o espírito de seu tempo. O que hoje é um clássico, amanhã pode ser esquecido. E aí vem a questão. A partir da leitura dos textos, responda: o conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo? Justifique sua resposta. E não, né, pessoal? À medida que as gerações vão passando, a percepção do que é clássico vai mudando, né? E o que a gente pode estar respondendo aqui, ó? O conceito de clássico da antiguidade não tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo. Aquilo que é considerado clássico para uma geração é diferente para a outra. Ok? E aqui a questão 3. Por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos ou romanos e, em seguida, identifique as mudanças e permanências, comparando-a aos dias atuais. Para concluir, faça uma ilustração. E aqui, pessoal, o que vocês podem fazer? Vocês podem citar um fator, né, um aspecto da cultura, ou grega ou romana, e citá-lo, né, de forma que seja um aspecto que ainda tenha reverberações do tempo atual, né? Por exemplo, aqui na cultura grega, a gente tem a literatura, né? A poesia épica. Por exemplo, o que é a poesia épica? É aquela história, né? É aquela que traz uma história que conta a origem de um povo, que conta algum fato mitológico, né? Que conta alguma história assim, muitas vezes até fantasiosa. Né? Quem nunca viu O Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis é um exemplo, né, de conto épico que é baseado na herança grega da poesia épica. Né? Tem também o teatro grego, a filosofia, a geometria, a astronomia, a matemática, a trigonometria, a biologia e a zoologia, né, que a gente estuda hoje, a medicina, a arte e a arquitetura e os Jogos Olímpicos. Tá bom? Nessa questão você basta citar um. Ok? E aqui no legado de Roma, o que a gente pode citar? O alfabeto, né, o alfabeto romano, o calendário juliano, que até hoje é usado pelos cristãos, o direito romano, a oratória, a poesia, o mosaico, né, que é muito usado nas igrejas católicas, o mosaico de vidro, né, o relevo pictórico e histórico, as instituições republicanas, né, o Senado, o judiciário, tudo isso surgiu em Roma, pessoal. As instituições republicanas, né? As obras arquitetônicas e o latim. O latim é a língua de onde surgiu o espanhol, o italiano, o francês e o português. Ok? E aqui a semana 4. Pessoal, falta 1 minuto para acabar a aula, tá bom? Vamos deixar a semana 4 para a próxima aula. Tá bom? Porque infelizmente não consegui abordar tudo nessa aula. Mas vocês têm alguma dúvida,
Algum comentário? Não. Deu para entender certinho, certeza? Sim. Beleza, pessoal. Qualquer coisa vocês podem contar comigo, tá? Não precisa ter vergonha de falar, não. Ok? Então, só Rafael, Davi e Ana, né? Que vieram hoje. Então, tá bom. Obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.